que você possa ser tocado por essa mensagem. Que o Evangelho possa crescer mais e mais dentro do seu coração. Que não venha crescer dentro do seu coração religiões. Que não venha crescer dentro do seu coração doutrinas. Que não venha crescer dentro do seu coração costumes. Mas que venha crescer dentro do seu coração o amor. Que esse sim é o grande Evangelho de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Estamos aqui por isso. Estamos aqui nesta união com esse propósito de saber mais de quem é Jesus, de entender melhor o que Ele é para nós, o que Ele foi, o que Ele é e o que Ele será. Isso é maravilhoso. Alguns dos nossos irmãos viajaram, outros estão preparando um belo marmitex para ajudar a igreja, outros estão a caminho, mas o mais maravilhoso, o mais gostoso é que unidos em espírito, não em um local, nenhum lugar, mas unidos em espírito, estamos nesse momento para ouvir as grandezas do nosso Salvador. Isso não tem preço, isso não tem palavras. Queridos, é tão bom viver em Jesus que a gente começa a caçar Jesus em tudo, né? A gente começa a caçar propósito de Deus em tudo. As coisas dão errado e a gente olha Jesus nisso. As coisas dão certo, a gente olha Jesus nisso. Tudo vai muito bem, a gente olha Jesus nisso. Quando também tudo não está bem, a gente consegue olhar Jesus nisso. A gente olha para o nosso corpo, um corpo sarado, maravilhoso, a gente olha Jesus nisso. E um corpo enfermo, a gente também consegue ver Jesus nisso. E eu estava vendo uma mulher falar sobre o descobrimento do Brasil, e ela até ministrando que ela conseguiu ver Jesus nisso. Olha que interessante. Para quem é crente vai gostar, porque gosta de ver Jesus nas coisas. Crente no sentido de crer. No descobrimento do Brasil, há uns 500 anos atrás lá, tempo pra caramba, Dom Emanuel, que era um dos imperadores, né, um dos generais, um dos comandantes da época de Portugal, ele enviou Dom Pedro com 13 caravelas, mas só veio 12 caravelas, para que viesse descobrir, né? A ideia era ir para as Índias, mas aí descobriu o Brasil. E eles olharam o nome e falaram, vai chamar Terra de Santa Cruz. E depois Terra de Veracruz. O primeiro objeto que eles trouxeram não tinha imagens, era só uma cruz. Olha o momento que eles chegaram aqui, gente, na Páscoa. Por isso tem a origem de onde eles chegaram, do Monte Pascoal. Aí a gente vê significados, porque crente gosta de ver significados, né? Dom Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco enviou Pedro e seus 12 discípulos. Olha que legal. E enviou justamente com o objeto de levar a mensagem da cruz, que foi o objeto que eles trouxeram. E chegaram no momento de ressurreição. E aí, se a gente for bem, não vou colocar a palavra místico, mas se a gente for bem sensível aos propósitos de Deus, a gente consegue ver que desde o descobrimento da nossa nação já havia um propósito. E um propósito voltado lá atrás, no Novo Testamento, quando Deus conosco, envia Jesus, que envia os 12 discípulos para levar a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, a maior mensagem da cruz, não é que Jesus morreu, mas é que Ele ressuscitou. Então eles chegaram na Páscoa. Vocês conseguem compreender que desde o início, lá atrás, já havia um grande propósito sobre essa nação, sobre o mundo todo, eu acredito, mas sobre essa nação, desde lá de trás, Deus usando pessoas, significados, nomes, para que hoje você possa olhar e ver Jesus lá, olhar para o hoje, no seu presente, e ver Jesus também, e olhar para o seu futuro, e também enxergar Jesus, porque Ele é um ser que consegue se fazer presente em 3 atmosferas, passado, presente e futuro. Uau!
E talvez coisas que a gente não entendia por que passamos ou por que aconteceu. E aí, de repente, você está aqui e consegue compreender que tudo tinha um propósito. E às vezes o propósito era só para te aproximar de volta para Ele. Olha que interessante. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Já aconteceu com vocês de olhar para uma foto e ter lembranças? Olhou para a foto e lembrou de alguma coisa? Alguém já passou por isso? Ninguém olha para a foto, ninguém tira a foto, tudo bem, só eu que tiro foto, só eu que tenho lembranças, ok. Mas geralmente seres humanos, que eu não sei se é o caso de vocês, quando olha para uma imagem tem algumas lembranças. E olha que interessante, olha lá, olha o texto. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Eu vou ler de novo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. A palavra é um pouco difícil de falar. Propiciatório é o nome da palavra. Vão pegando. Havia a Arca da Aliança, Velho Testamento. Na Arca da Aliança que era carregada, simbolizava que a presença de Deus estava lá. Tinha 3 coisas, elementos fundamentais que estavam dentro da arca. Os mandamentos, estava lá. A vara de Arão, estava lá. E o maná. 3 coisas. E essas 3 coisas, o homem mostrou que não era capaz, que não tinha capacidade de cumprir. Os mandamentos, os homens quebraram. A vara de Arão, que simbolizava a autoridade, os homens se rebelaram. O maná, os homens não confiavam que Deus ia mandar o maná. Então caía o maná e eles guardavam. Eles não acreditavam que no outro dia Deus ia mandar de novo. 3 elementos que o homem feriu a Deus. 3 fases que o homem disse para Deus: não queremos o Senhor. E se queremos, queremos do nosso jeito. Então imagina para Deus como era olhar para essas 3 coisas. Lembra que eu falei da foto? Quando a gente olha para as coisas, vem imagens, vem lembranças. Então essas 3 coisas são colocadas na arca, só que em cima da arca havia uma madeira coberta de ouro maciço. E o nome dessa cobertura, dessa tampa, vamos dizer, se chamava propiciatório. Diga comigo, propiciatório. É difícil expressar ela. Propiciatório. Depois que os elementos já estavam na arca, o propiciatório vinha e tampava. Então, quando Deus olhava para a arca, ele já não via os 3 elementos que representava tanto o agir de Deus como a desconfiança do ser humano em Deus. Deus, ele só conseguia ver o propiciatório. E aí olha o Novo Testamento, olha a comparação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso precisa ficar muito claro para você, que toda vez que Deus olha para você, Ele não consegue lembrar que você lembra dos 10 mandamentos? Ele não consegue lembrar que você não cumpre os mandamentos. Lembra da vara, que simboliza a autoridade? Ele não consegue lembrar que você não cumpre uma ordem dele quando ele te dá. Lembra do maná? Ele não consegue lembrar que você não acredita que o maná pode chegar. Porque a única coisa que ele consegue enxergar é a tampa dourada. Pastor, o que é a tampa dourada? É Jesus. Ele é a propiciação. É Ele que nos cobre. Isso me dá um alívio tremendo, porque toda vez que eu olho para uma foto, eu tenho determinadas lembranças. Lembranças boas e lembranças ruins. Então toda vez que Deus olha para mim, se Ele não me enxergar, eu fico muito feliz.
que ele pode enxergar Jesus, porque ali está cobrindo as minhas próprias vontades, ali está cobrindo as minhas próprias ambições, ali está cobrindo os meus próprios desejos. E se ele não pode enxergar essas coisas, porque ele vê Jesus, ele não consegue mais cumprir o propósito do Rafael, ele não consegue mais cumprir o propósito do João, do André, da Cássia, do Bernardo, porque ele só consegue enxergar uma tampa dourada chamada Jesus, e aí ele só consegue cumprir o propósito de Jesus em nossa vida. Você pode dar um aleluia por isso? Isso tira um peso muito grande, mas também é um choque muito grande, porque quando nós viemos para a igreja, ou quando nós viemos para Jesus, nós queremos apresentar um monte de coisa, nós temos uma lista para Ele cumprir, nós não queremos a nossa melhor versão, porque a nossa melhor versão nunca será sobre nós, será sobre Ele. Olha esse exemplo, havia um homem, dono de uma casa, e a casa custava R$1 milhão, e ele queria vender a R$1 milhão. Foram na casa averiguar, falou: a sua casa não pode ser vendida a R$1 milhão, podemos vender ela a 700 mil. E era aquele senhor mais ranzinza, velho, ele falou: só vende se for R$1 milhão. E o avaliador falou para ele assim: ela vale R$1 milhão, só que no momento não dá, porque dentro dela tem uma infiltração e pega a casa toda. Então a gente vai ter que contratar um mecânico para arrumar isso aí. Mecânico não, né? Um encanador para arrumar isso aí. E o velhinho não queria. Falou: não, eu só vendo se for R$1 milhão e vou vender assim. E a família passando fome, todo mundo passando dificuldade, e ele não queria vender a casa. O avaliador falou: amigo, você não vai gastar nem R$10 mil. Falou: não mexo, eu não mexo, eu não mexo, eu não mexo. Enfim, não conseguiu vender a casa, todo mundo passou dificuldade. E o que a gente aprende com isso? Que para a gente chegar na nossa melhor versão e no nosso melhor valor e mais alto valor, a gente vai ter que consertar coisas internas que está dentro de nós, pequenas infiltrações que impede a gente de se apresentar da melhor maneira para Jesus. E qual o problema? Aquela casa daquele homem não atingia só ele, atingia todo o resto. Se você vem para a igreja, se você lê Bíblia, ouve palavras, essas coisas, e não tem a percepção, a sensibilidade, que quando você sair daqui, você vai atingir todo o resto, é porque você não está entendendo o que é Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus, que através de nós alcança outras pessoas. Pensa naquele homem ranzinza, falou: ninguém mexe na minha casa, ninguém mexe dentro da minha casa é desse jeito e acabou, há anos que eu tenho a minha casa dessa forma. O problema de pessoas que têm muito tempo na igreja é que elas não consertam essas pequenas infiltrações, e elas não conseguem apresentar o melhor valor, e o valor não é sobre elas, o valor é sobre Jesus. E elas pensam assim: se eu conseguir chegar até aqui com essas pequenas infiltrações, não é agora que eu vou mudar. Se toda a minha vida eu fiz parte de uma igreja tradicional, não é agora que eu vou fazer parte de uma igreja preta. Se toda a minha vida eu entendi que Jesus é assim, não é agora que eu vou dar uma abertura, que eu vou abrir uma brecha para ver Jesus de outra forma. O problema que a gente mais faz é abrir a tampa dourada para enxergar nós mesmos. Isso é horrível. Jesus ele falou assim: vocês vão por toda a terra e vão pregar o Evangelho. Na sua Bíblia tem quantos evangelhos?
acredito eu que 4. E Jesus falou que a pregação seria sobre isso. Se ela não fosse sobre isso, você pode pegar o Velho Testamento, você pode pegar o Novo Testamento, desde que estejam alinhados nisso, porque isso é o que ele é. De quem que eu estou falando? Foi traído por um dos seus, preso, mas depois passou a governar. Você fica pensando se eu estou falando sobre Jesus ou se eu estou falando sobre José. Subiu uma grande montanha com uma madeira nas costas. Iria morrer, mas não morreu, porque na hora a morte não venceu. Você não sabe se eu estou falando de Isaac ou se eu estou falando de Jesus. Era muito humilde e foi colocado como rei. Você não sabe se eu estou falando de Jesus ou se eu estou falando de Davi. Toda a terra, ela aponta para Cristo. Você pode dar um aleluia por isso? Sem exceção. Tudo nos volta para Ele, e para Ele, e por Ele. Quando Moisés ele fala com Deus, ele entende o recado, ele gosta dessa ideia de fazer missões, ele gosta dessa ideia de libertar o povo, para ele é muito atraente ser usado por Deus. Só que ele tem uma preocupação: qual crachá que eu vou usar? O rótulo. Eu preciso de um rótulo. Eu não posso colocar os meus pés na igreja sem falar que sou evangélico. Não posso colocar os meus pés na igreja se eu não falar que sou católico. Eu não posso colocar os meus pés num templo religioso sem falar que eu sou espírita. Se eu vou para um templo de encontros, eu tenho que falar que eu sou macumbeiro. Eu preciso do rótulo, porque me parece que o rótulo me aproxima mais de Jesus. Aí olha que legal, ele vira para Deus e fala assim: tá, tudo bem, mas qual rótulo? Eu vou chegar lá e vou falar o quê? Eu vou ter uma capa especial? Eu vou ter um crachá? Eu falo que eu sou missionário de tal? Eu falo que eu fui enviado por tal? O que eu falo? Deus dá uma resposta tão linda para ele e fala assim: diz para eles que você veio em nome do grande eu sou. E talvez ele se frustra naquele momento, porque talvez ele queria algum elemento especial para ele carregar um rótulo. Só que quando ele tem que dar essa resposta, ele está tirando uma responsabilidade dele e está jogando uma responsabilidade para alguém que é muito maior que ele. Cara, isso me dá uma paz, porque eu não preciso de você me chamando de pastor. Eu só preciso que você saiba que na minha vida, quem habita é o eu sou, que é o nosso Deus. Diga aleluia. Entende? Eu não quero que você saia daqui se apresentando: agora eu sou budista, agora eu sou aquilo outro, e rótulos e mais rótulos. E aí a gente pega uma sociedade totalmente dividida, porque a gente pega pessoas que conseguem levantar bandeiras e apresentar rótulos, e que na essência não é nada disso, mas o rótulo ou a bandeira te coloca em um certo lugar. É legal, vocês já viram essas experiências de empresários que se veste de mendigo, né? Vai até a loja e fala: quero comprar, e o tratamento é horrível, né? É destratado, porque ele não apresentou o rótulo, porque ele não apresentou a conta bancária, ou porque ele não conseguiu apresentar o título momentâneo dele empresarial. Ele só conseguiu apresentar a essência dele. E eu vou dizer uma coisa para você: às vezes a sua essência não basta. Sabe por quê? Porque às vezes a sua essência não é tão agradável.
e que você possa se libertar disso. Do que você está falando? Estou falando de complexos. Quantas vezes você não teve que largar a sua essência por você julgá-la não tão agradável e puxar saco de várias pessoas e pegar rótulos que não são seus, cara, pegar bandeiras que não são suas, e você nunca foi ensinado a ser você mesmo. Você sempre foi ensinado a pertencer a um tipo de título, sendo que Deus sempre falou assim: vá no nome do grande eu sou. Os discípulos desesperados viraram para Jesus e falaram assim: tá, mas o que a gente vai pregar? O que a gente vai falar? Oh meu Deus, oh meu Deus. E Jesus falou assim: na hora o Espírito falará por vós. É tão legal quando você entende o poder do Espírito, porque você tira aquela neura de querer converter todo mundo, ou de querer moldar as pessoas, porque se você entende o agir do Espírito, primeira coisa que você precisa entender é isso: agir do Espírito. Agir do Espírito não é agir da Pamela, não é o agir do José, é o agir do Espírito. Enquanto eu prego, quem está agindo não sou eu, é o próprio Espírito, que vai te convencendo de pequenas infiltrações que está dentro de você. Diga aleluia por isso. E aí chega um ponto que você fala: mas eu não sou capaz de tirar isso que está dentro de mim. É claro que você não é. É óbvio. Aí vem o agir do Espírito, que te dá forças para remover pequenas infiltrações. E as pequenas infiltrações saindo, nós chegamos no melhor valor que a casa tem. Tem pessoas que ainda não entenderam o melhor valor, porque as infiltrações são muito grandes. E aí você fica naquela: não, ele tem que me aceitar do jeito assim, blá, 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 blá. Moisés é tomado. Moisés fala: então tudo bem, não vai ser sobre mim, vai ser sobre o Senhor. E aí quando ele chega, ele dá o recado e fala: ó, não é coisa da minha cabeça, não é minha vontade, existe uma ordem do grande eu sou. Quer brigar? Briga com Deus. Está chateado? Se chateia com Deus, eu não tenho culpa disso. Eu só vim e fiz o que era para eu fazer. Maravilhoso. Você percebe que muitos dos problemas que nós temos, eles não são nossos, mas são dos outros, que é colocado em nós. Eu vou te dar um exemplo. Ó, pensa no mendigo. E hoje em dia está fácil pensar em mendigo, né? Pensa, ele está lá, triste, às vezes nem triste, mais feliz do que nós. Está lá, cheirando mal. Só que ele passa por isso há anos. E engraçado que quando você passa perto dele, quem se incomoda com o cheiro? Você ou ele? Para ele já não faz mais diferença, porque ele já aceitou que aquilo é a condição de vida dele. Já está no intelecto dele, já está na cabeça dele, já está na mente dele, já está no corpo dele. Não faz diferença. A diferença é para quem está do lado de fora. E o que eu vejo nisso? Claro, você vai falar: é demônio, pastor, que faz isso na cabeça dele, e não sei o que. Tudo bem, ok, mas leva para outro sentido. Até ele já se aceitou e você ainda não. Porque você tem muita ideia de que os outros vão pensar. Você tem muita ideia do que os outros vão achar. E aí você começa a ver que o Evangelho está um pouco distante da sua vida, porque o Evangelho não é sobre você.
E qual o problema de você criar métodos ou versões da sua pessoa? É que em cada lugar você tem que ser uma versão diferente. Isso é horrível. No Instagram você tem que ser de um jeito. No seu WhatsApp você tem que ser de outra forma. Na sua empresa você tem que ser de outra forma. Com a sua família você tem que ser de outra forma. Com o fulano que você gosta tem que ser de outra forma. Com o ciclano que você não gosta você tem que ser de outra forma. Cara, não são muitas formas para você carregar dentro de você? E eu não sei você, mas eu acho que deve dar um colapso na cabeça. De chegar à noite e falar, puxa, o que eu sou? Quem eu sou? Agora, quando nós somos aceitos por Jesus e entendemos o que Ele quer e que Ele nos aceita, a gente só precisa de uma versão, e que não é a nossa, é a dele. Então a preocupação de Moisés era: eu vou me apresentar lá como o quê? Como um general, como um profeta, como um pastor, como um amigo, como um briguento? Qual versão eu vou me apresentar? Aí Deus fala para ele, falou: você vai dizer que você não é sobre você, e nem sobre Faraó, mas é sobre mim, o eu sou. Cada vez mais que eu estudo o Evangelho, cada vez mais que eu leio a Bíblia, eu vejo que está mais distante da gente e mais próximo a Ele. E o nosso papel é, se possível, que muitas das vezes não vamos conseguir, mas trazer essa versão para a terra, trazer essa versão para nós mesmos, porque isso vai moldar as pequenas infiltrações. Que Jesus possa falar mais no seu coração, que você possa ser tocado. E não me preocupa também se você não entendeu nada agora, porque toda pregação que sai desse altar, eu acredito sempre no agir do Espírito. Então às vezes, se você chegar na sua casa, e às vezes você não vai nem precisar abrir a boca, mas vai ter lá um agir do Espírito para tocar outras pessoas. E é bom que você não faça propósitos, porque se você fizer propósitos e eles se cumprirem, a sua vida inteira será movida por propósitos, e os seus, não os dele. Você quer coisa melhor? Você quer uma graça melhor do que você viver naturalmente, sem se preocupar com o dia de amanhã? Aí Jesus falou: olhe para as aves dos céus. Eu nunca vi um passarinho preocupado. Você já viu um passarinho cansado, abatido, pensando: e agora? E amanhã? Isso é coisa nossa. O nosso evangelho não pode ser contemporâneo, porque senão as nossas pautas serão muito limitadas. Você sabia que há 500 anos atrás, há 300 anos atrás, há 200 anos atrás, a Bíblia era usada para legitimar a escravidão? Isso não te choca? Eles olhavam o texto bíblico, viam que tinha escravos, falavam: é isso. Hoje nós podemos dizer que a Bíblia não é para legitimar a escravidão, mas a gente pega alguns textos bíblicos e cria a exclusão. O evangelho das pessoas que fazem isso é um evangelho contemporâneo, porque eles ficam moldando a palavra de Deus conforme o tempo que eles estão vivendo, e fala: cara, eu vou usar a Bíblia para isso aqui, para isso aqui. Ou melhor, no tempo que nós usamos a Bíblia também é muito usada para enriquecer.
Melhor, a Bíblia também é muito usada para ganhar votos. Cada vez mais a gente consegue pegar o texto e jogar para nós mesmos e se distanciar dele. E aí é como se a gente ficasse tirando o propiciatório. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aqui, ó, não é só sobre vocês que estão aí sentados ouvindo, é sobre todo o mundo. Que Cristo é esse que morreu por todos? Que Deus fale mais no seu coração e que tenha o agir do Espírito sobre a sua vida mais e mais. Cara, para com a neura, para com essa preocupação toda. Haverá o agir do Espírito. Haverá o agir do Espírito. Isso em tudo. Não é só sobre mudanças de comportamento. Não é sobre curas físicas. Não é só sobre curas emocionais. Não é só sobre finanças. Não é só sobre sentimentos. É sobre tudo. O Espírito age. O Espírito convence. O Espírito muda. Que Deus te abençoe muito. Que você possa ser muito tocado. Que você não perca a fé. Que você não perca as esperanças nele. Porque Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é grande. Ele é o eu sou. Tá bom? Deus abençoe vocês e vamos aplaudir a Jesus.